Oiê, senhoritas! Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre pigmentologia para micropigmentação labial. Separei aqui vários pigmentos para poder mostrar para vocês, também para falar um pouco mais sobre pigmentos. Vou dar com uma colinha aqui, ó. Bom dia! Gente, a Jéssica fez lábio aqui, o lábio dela ficou perfeito. Tô com uma colinha de tanto conteúdo que a gente tem para falar. Vamos lá. Quem aqui já trabalha com micropigmentação labial ou quem aqui já fez micropigmentação labial também, né? Na micropigmentação labial, dúvidas sobre o método Puri Brows. Depois a gente deixa um tempinho para dúvidas, mas fique tranquilo que você consegue resultados sim. As alunas têm resultados incríveis no método Puri Brows, viu? Mas vamos focar aqui em micropigmentação labial. A gente ainda vai fazer live sobre o método Puri Brows também. Na semana que vem a gente faz. Deixa um tempinho só para isso. Vamos lá. Olha só, o que é uma micropigmentação, né? Para começar desde lá do início. E por que é tão importante entender sobre os pigmentos, que são esses frasquinhos aqui, ó, que a gente utiliza para conseguir os resultados tão lindos de lábios super coradinhos. A micropigmentação labial, basicamente é um procedimento que a gente vai fazer implantação de pigmento na pele dos lábios. E aí, esse pigmento, ele vai ser implantado em formato de pixels. A gente vai pegar, não tô com a agulha aqui, senão eu ia mostrar, tá? Mas a gente vai pegar o nosso dermógrafo, a agulha e fazer inúmeros pixels, tudo com movimento e técnica correta, para poder conseguir essa implantação. Na microlabial, diferente da micropigmentação de sobrancelhas, por exemplo, na micropigmentação de sobrancelhas nós podemos realizar o fio a fio, em que eu venho com o T-Body fazendo, né, tracinhos assim, imitando os fios naturais. Na micropigmentação labial, a gente vai fazer um efeito que ele é meio que esfumado. Nós vamos formar vários pixels, vários pontinhos, que depois na cicatrização eles vão dar uma leve expandida e vão se unir, né, formando toda aquela camada colorida nos lábios da cliente. O dermógrafo diferencia no resultado da microlabial? O dermógrafo ajuda sim. O que acontece? É a mesma coisa de você, sei lá, um carro mais velho e um carro mais novo, um mais barato e um mais caro. A gente tem diferença. A experiência que você tem é diferente. Então, um dermógrafo mais caro é a mesma coisa de um celular. Um celular mais barato, ele vai ter uma câmera um pouco pior do que um celular mais caro, né? Então, um dermógrafo de qualidade vai ajudar você a ter resultados melhores, resultados mais bonitos também. Isso vai influenciar. Porém, de nada vai adiantar você ter o dermógrafo mais caro do mercado se você não sabe trabalhar com ele, se você não sabe entregar bons resultados com ele. Então, você precisa ter domínio de técnica, ter domínio do seu movimento. Isso vai fazer total diferença também, tá bom? E sobre técnica, domínio, movimento, como que a gente realiza o procedimento? Vamos ter uma live no domingo, no dia 16, às 7 horas da noite, que eu vou mostrar o passo a passo da técnica Natural Lips, aqui ao vivo no meu perfil do Instagram, de forma gratuita. Então, esse conteúdo que eu vou mostrar agora sobre pigmentos, vocês vão ver ele sendo aplicado na prática no dia 16, às 19 horas, às 7 horas da noite, tá? Então vai super valer a pena assistir para você ver isso na prática. A gente tem que unir a teoria com a prática. Dermógrafo que eu indico. Atualmente eu uso o Biomaser P90. Eu gosto muito dele mesmo, porque ele tem duas ponteiras, eu posso trocar, tanto para agulha de rosca quanto a agulha de cartucho, que é aquela Easy Click, né? Então você tem mais possibilidades de trabalhar. Você pode trabalhar com agulhas de maior qualidade. O Sharp 300 é bom para microlabial? Eu já ouvi falar que ele é muito bom. E, gente, essa questão de dermógrafo vai sempre variar da adaptação de cada profissional, tá? Então nós temos esses detalhes também. Por exemplo, às vezes eu não vou me adaptar a um dermógrafo mais caro porque eu já me adaptei ao Biomaser. Então tem isso também que a gente tem que pensar antes, mas a gente só vai saber testando, não tem como. Bom, na micropigmentação labial, pra gente fazer a implantação de pigmento, nós vamos precisar do quê? Dos pigmentos. E da mesma forma que é super importante você entender sobre o seu terreno de trabalho, que é a pele dos lábios, você dominar o movimento e a implantação, também é importante você entender sobre os pigmentos. Porque é o que você vai utilizar. Como que você vai saber qual pigmento que você vai usar na sua cliente se você não domina, se você não entende sobre os pigmentos? A live de demonstração vai ser no dia 16, nesse domingo, às 7 horas da noite, às 19 horas. Então a gente precisa
entender e dominar sobre os pigmentos para poder oferecer um resultado mais bonito e personalizado para cliente. E uma coisa que a gente precisa ter em mente também que é super importante, não dá para prometer uma cor de resultado final. Mesmo que eu entenda, que eu domine sobre os pigmentos, que eu saiba exatamente o tom próximo que cada um deles vai oferecer, eu não posso prometer uma cor para minha cliente. Por quê? O tom que eu adicionar, principalmente na técnica Natural Lips, que é uma técnica mais natural, efeito lip tint, o tom que eu adicionar no lábio, ele vai se misturar ao tom natural do lábio da cliente. Se aquela cliente tem um lábio naturalmente mais rosadinho, mais pálido, eu consigo, né, se é um lábio mais pálido, eu consigo chegar mais próximo do tom real daquele pigmento, porque é como pintar em uma tela em branco. Agora, se é um lábio mais vermelhinho ou mais rosadinho, a gente vai ter influência desse tom no resultado final, porque ele vai se misturar ao tom natural do lábio. Então, a gente tem essas diferenciações, é super importante você prestar atenção nisso e nunca prometer um tom de resultado final específico para cliente. A gente pode falar, eu vou usar um vermelho, vai ficar mais vermelhinho, mas vai se misturar ao tom natural do seu lábio, então a gente vai saber melhor no resultado cicatrizado. Não dá para prometer 100% um tom que vai ficar depois de cicatrizado na microlabial, tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Vamos lá, o que são pigmentos? O que é esse frasquinho aqui? Basicamente, um pigmento, ele é a mistura de um espessante de fluidos, e se a gente parar para analisar, na maioria dos pigmentos, a gente tem a mesma base de espessantes. O pigmento, ele vai ser a mistura desse espessante que vai dar textura para ele, que vai dar aquela textura de mais fluido, de mais diluído, né? Pro pigmento, que, ó, ele é, deixa eu ver, ó, é líquido, tá vendo? O pigmento, ele é líquido. Então, a gente tem essa base e tem também a mistura de pigmentos em si. Cada frasquinho desse aqui é uma mistura de vários pigmentos. Por exemplo, esse pigmento aqui da Gama, que é o Rebel da Gama. Ele é a mistura de um pigmento vermelho com um pouquinho de amarelo com um pouquinho de branco, tá? Vou falar mais devagar, gente, eu falo rápido. Vamos lá, vou tentar. Se tiver rápido de novo, vocês me avisam. Já aproveita e vai anotando as coisas aí, tá? Eu vou deixar a live salva também por 24 horas, depois só para as alunas do método Natural Lips. Vamos lá. O pigmento, então, ele é a mistura de uma base de espessantes, uma base que dá fluidez para ele, com uma mistura de pigmentos em si. Então, ele vai ter, igual eu falei aqui no exemplo, né? O Rebel, ele tem vermelho, um pouco de amarelo e um pouquinho de branco. Então, esses pigmentos, eles não são 100% puros, eles são uma mistura. E, independente da marca, a maioria dos pigmentos, a Nuance e a RB, por exemplo, é mais claro isso porque tem escrito no rótulo bem direitinho. Mas essa base de fluidos, de espessante, é a mesma, é praticamente a mesma em todos os pigmentos. E boa parte dos pigmentos, eles vêm da mesma produção, tá? Quer ver? Aqui, esqueci o nome agora, é da Electric Ink, se eu não me engano, acho que sim, é um negócio assim, gente, da mesma produtora. Tinha escrito, era na caixa. Mas enfim, a base de espessante dos pigmentos é a mesma. O que vai mudar, basicamente, são os pigmentos que tem na mistura para formar cada vidrinho desse aqui, para formar a cor de cada um. E esses pigmentos, essas misturas, a gente consegue encontrar elas no CI do pigmento, que é o Color Index. O que é o Color Index? Ele é como se fosse a identidade daquele pigmento. Então, quando a gente pega aqui, ó, deixa eu só colocar os outros aqui em cima. Quando a gente pega aqui o pigmento, ele tem esses números aqui, ó. Olha só, não vai focar porque tá muito perto, né? Mas ele tem esses números aqui. Esses números são o Color Index do pigmento. E aí, por exemplo, igual deu o exemplo do Rebel, que ele tem o vermelho, o amarelo e o branco. Então, esse Color Index é o que a gente consegue identificar a mistura do pigmento. Se eu pegar esse daqui, que é o Amaryllis, da Natural Pigmento, o Color Index dele tem apenas uma cor, que é vermelho. Ele é um vermelho bem puro, é um pigmento praticamente puro, tá? Obrigada pelo elogio da sobrancelha, serinha fixadora. Vamos focar aqui, ó, que senão eu fico perdida. É um pigmento praticamente puro. Agora, os outros nós temos uma mistura. E é importante conhecer esse Color Index. Foi o que me ajudou muito a descomplicar os pigmentos. Por quê?
Voltando um pouquinho, basicamente o que a gente tem de diferenças entre marcas é a mistura de pigmentos que tem entre cada um, a gama de pigmentos que cada marca vai entregar, a paleta de cores. Alguns vão ter uma carga pigmentária mais alta, outros vão ter uma carga pigmentária mais baixa, outros vão ser mais espessos, mais grossinhos, outros mais líquidos. Essas são as variações básicas, a qualidade da mistura de pigmentos que tem na composição. O espessante é praticamente o mesmo, se você pegar na composição, é só olhar, ó. Aqui tem a composição do pigmento da RB Color. É a mesma que está escrita aqui no da Nuance, que é praticamente a mesma da Gama e dos outros, e por assim e por aí vai. Então, o que vai influenciar? A adaptação de cada profissional. Alguns profissionais vão se adaptar melhor a uma marca de pigmentos do que a outra. E a paleta de cores, para você saber qual que vai entregar melhor o resultado que o seu público mais gosta. Então, essas são as variações. Você não precisa ficar bitolada em escolher um pigmento de tal marca. Claro que se você pegar uma marca aí super desconhecida, que não tem nem Anvisa, aí sim você pode ter alguns problemas, né? Mas marcas nacionais que são muito boas, você consegue trabalhar e conseguir resultados incríveis com ela. O que vai mudar vai ser a cor daquele pigmento. E por que é tão importante a gente conhecer sobre o Color Index? Espera aí que subiu uma pergunta aqui que eu esqueci de responder. Você gosta do Natural Pigmento? Eu gosto. Eu tenho 2 pigmentos do Natural Pigmento, ó, que é o Amaryllis, que é o vermelhinho puro. Eu gosto muito de trabalhar com vermelho, acho que o lábio fica com uma cor muito bonita. E eu tenho esse aqui, que é o Magnolia, que é um rosinha claro. O rosinha claro a gente utiliza basicamente em misturas. Ainda vou falar melhor sobre os pigmentos mais coringas, tá? Mas eu gostei, eu demorei bastante para me adaptar com o Natural Pigmento, porque ele é muito líquido, ele é muito fluido. Eu senti que ele deixou o lábio um pouco mais marcadinho nos pixels nos primeiros que eu fiz. E se o lábio tiver mais levemente ressecadinho, ele já dá uma marcadinha maior nos pixels, mas eu gostei muito dos resultados que ele entrega. E o Amaryllis, opa, chutei a ring light sem querer. E o Amaryllis, como ele é um vermelho puro, o lábio fica com um tom muito, muito bonito. Eu gostei bastante deles. E são pigmentos, na verdade, a Natural Pigmento é um pouquinho mais cara, né? Porque é bem pequenininho, olha. Eles são de 3 ml. Tem maior, se não me engano. Mas eu gostei dos resultados. Eles são bem mais líquidos, né? Vamos lá. O que é importante conhecer sobre o Color Index, né? Voei aqui agora. Peraí. Por que é importante conhecer sobre o Color Index? Quando a gente entende o Color Index, vai lá e analisa o dos pigmentos que você tem, eu acho muito interessante fazer isso, porque assim a gente consegue saber exatamente quais pigmentos são mais quentes e quais são mais frios, quais são mais vermelhos, quais tem mais laranja, quais vão ser melhores para neutralização. Se um pigmento tem mais laranja, ele é mais quente, ele vai ser melhor para fazer uma neutralização labial e entregar um resultado mais bonito para o meu cliente. Se ele já não é tão quente assim, é bom evitar usar na neutralização para não ficar aquele lábio com um tom meio de Danone depois de cicatrizado daqui a alguns meses. Então é interessante sim você ir lá, pegar a tabela de CI e olhar aqui, ó, o CI dos pigmentos, tá? Você encontra essa tabela de CI na internet, eu não vou colocar aqui porque senão vai ficar muito longo, mas eu posso disponibilizar depois nos stories, vou fazer uma sequência sobre CI dos pigmentos para vocês entenderem melhor como que é. Mas basicamente cada número desse aqui, ó, aqui, CI, aí tem um número, cada número corresponde a uma cor. Aí você vai lá na tabela que você pega na internet, olha o número, compara esse daqui que você vai saber qual cor que tem. E você consegue analisar melhor, sua percepção sobre aquele pigmento vai ficar mais fácil, vai ficar mais aguçada para na hora que você for escolher ele e usar na sua cliente, tá? Alguém perguntou se eu já usei pigmento da Love Beauty. Eu uso Love Beauty para sobrancelhas, ó. Para sobrancelhas que eu tô usando atualmente, mas para lábios não. Nunca testei os da Love Beauty para lábios, só sobrancelhas mesmo. Então depois você vai lá na internet, pega a tabela de Color Index e compara para você saber quais que tem no seu pigmento. Assim vai ficar mais fácil de você ver quais são quentes, quais são frios. A RB, olha que interessante, pega essa dica aqui. Quando você entra lá no site da RB, eles têm uma parte no site que é como se fosse um catálogo dos pigmentos deles, dos produtos deles. Então eles têm a especificação de cada pigmento. É um material em PDF que você pega direto no site da RB mesmo. E aí você consegue entender melhor sobre cada pigmento, a promessa de cada um, o que cada um vai te entregar, tá bom? É bem interessante fazer isso. E eles têm também uma tabela de Color Index para cada pigmento deles. Então já tá lá na tabela o nome do pigmento, o Color Index dele, que também tá escrito aqui, né? E já tem qual cor que é cada número, então fica mais prático.
você consegue pegar diretamente lá no site. É só dar uma fuçadinha nos materiais em PDF extras que ele tem lá de forma gratuita, tá? Você consegue pegar. No da Gama Pigmentos, você entra direto no Instagram deles, da Gama, eles têm um destaque que é CI. E aí você já consegue ter acesso também à tabela de CI dos pigmentos. Da Gama, por exemplo, eu tenho o blush e o Rebel. O blush, ele é vermelho puro, só tem vermelho na composição dele, não tem mais nenhum outro tom. Então ele é perfeito para fazer edição de cor. Esse daqui, que é o Rebel, ele já tem vermelho, amarelo e um pouquinho de branco. Ele vai ser muito bom para fazer uma neutralização com adição de cor. Lábios que são levemente amarronzados, um tom bem sutil, como se fosse um tom castanho, aí você já pode vir direto com ele para fazer uma neutralização e já colocar cor. Mas tem que ser um tom realmente bem suave para não manchar nem nada do tipo. Alguma dúvida até aqui, gente? No final também vou deixar um espacinho para dúvidas. E vamos lá, quais são os pigmentos que a gente precisa ter para poder conseguir bons resultados na micropigmentação labial? 4 tons básicos que eu gosto de trabalhar. Eu tenho vários aqui porque eu gosto de testar, tenho o curso com as alunas, né? Então eu acho interessante sempre trazer pigmentos para elas poderem conhecer de marcas novas. Mas com 4 tons coringas, você já consegue ótimos resultados, você consegue atender assim praticamente todas as suas clientes. São 4 tons, vou mostrar aqui agora, só vou pegar aqui do lado, peraí. 4 tonzinhos super coringas. Inclusive, algumas marcas, elas têm kits como a Nuance, né? Que tem o kit Start. O kit Start da Nuance, realmente Start, ele é perfeito. São os 4 tons que você precisa para começar. E eu vou usar eles de exemplo aqui. Quais você indica para quem tá começando? Aí, vou falar agora sobre isso, os 4 tons mais coringas. Aprendi que neutralização seria só com laranja, não. Neutralização com laranja pura é muito fácil de manchar e no longo prazo o lábio não vai ficar tão bonito assim. Eu gosto de trabalhar na neutralização fazendo uma misturinha, que eu vou mostrar aqui agora também como que seria essa misturinha. E eu vou mostrar na prática no dia 16 às 7 horas da noite também na live. Mas não acho legal trabalhar com laranja puro na neutralização. Ele é a base da neutralização, mas ele puro pode causar manchas com facilidade nos lábios. Então é sempre legal dar uma misturada, porque é um pigmento muito forte, muito intenso, então pra quebrar um pouquinho, pra não manchar, né? Vamos lá, 4 tons mais coringas. A gente precisa primeiramente de um vermelho básico, né? Vermelho tem que ter. E aí vamos vermelho pra quê? Pra fazer adição de cor. Tanto lábios que já são uniformes como levemente rosados, levemente avermelhados ou lábios pálidos, para você fazer essa adição de cor, ou então lábios que já foram neutralizados e já tá com um tom uniforme e a gente vai adicionar uma cor ali. Então o vermelhinho é a base. Cliente que tem micro tem alguma restrição no seu protocolo de reconstrução? Gente, depois a gente fala sobre reconstrução. Vamos focar aqui primeiro na microlabial, mas não tem restrição não, para quem tem micropigmentação, tá? Tons de vermelhos para poder utilizar. Tem o Junket da Nuance. Junket. Ele é um vermelho mais quente. Todos os pigmentos da Nuance, pelo menos o Kit Start, são pigmentos mais quentes. Quando você olha lá na tabela do CI deles, todos têm laranja na composição. Eles são mais aquecidos. Mas esse Junket é um vermelhinho maravilhoso. Fica muito bonito para fazer lábios. Outra opção, o Red Velvet da RB. Ai, que é esse aqui, ó. O Red Velvet da RB também é muito bom. E também o Blush da Gama Pigmentos. São opções de pigmentos vermelhos para você poder fazer aí a adição de cor em lábios. Deixa eu ver outra opção. Red Sand da RB também é muito bom para fazer edição de cor. Só que o Red Sand ele é um pigmento vermelho que cicatriza rosa. Então no dia ele vai ficar vermelho, mas ele vai cicatrizar e vai ficar o lábio rosa. Então se a cliente quer um tom mais rosadinho, pode usar o Red Sand que é sucesso, ele cicatriza rosa. Tanto que quando você faz a degradação dele numa folha, lá no finalzinho, que é o tomzinho mais claro do pigmento, é um vermelho bem rosadinho, tá? Esses outros, eles já puxam um pouco, que eu citei, eles puxam um pouco mais pro vermelho, então não vai cicatrizar tão rosado assim. E eu gosto disso, eu prefiro que cicatrize mais vermelhinho. Acho que traz mais rubor pro rosto como um todo, né? E fica super harmônico. Segundo pigmento, que é super importante você ter ele aí, que ele é necessário, é um vermelho quente, um vermelho já aquecido. Pra quê? O vermelho já aquecido, você vai usar ele para fazer neutralização com adição de cor ou até mesmo para fazer misturas de neutralização, dependendo do tom do lábio, justamente para dar aquela quebradinha no laranja que eu falei. Então, exemplo aqui de vermelho mais quente, o Lotus da Nuance, tem também o Sun da RB, deixa eu pegar ele aqui.
Lotus da Nuance, que é um vermelho mais quente. Sun da RB é um vermelho mais quente. Esse aqui é só Sun, S-A-N, tá? Não é o Red Sun, são pigmentos diferentes. Olha, ele também é um vermelho mais quente. E da Gama também o Rebel, né? Que ele tem laranja e tem um pouquinho de branco na composição dele. Bem levinho, mas é um pigmento que vai ser mais quente. Então você pode usar. Neutralização com adição de cor é igual eu falei, quando o lábio ele é só levemente amarronzado, é um tom muito suave. Não é aquela coisa super intensa, tipo um lábio que é um castanho, sabe? Bem assim, normalmente é nesses cantinhos aqui e um pouquinho em cima. É algo suave, então a gente já neutraliza e coloca a cor que fica lindo. Não precisa fazer separado. E para neutralização, deixa eu só responder uma pergunta aqui. Quando a cliente quer uma cor nude, depois eu falo um pouco melhor sobre isso. Deixa eu finalizar aqui que eu explico, porque vai ser um pouquinho mais longo. E para neutralização, a gente vai precisar de um pigmento que é o laranja, que é a base da neutralização. Só que o laranja, como eu disse, é um tom muito intenso, ele é muito forte. Então, para evitar de causar manchas, para no longo prazo o lábio continuar bonito, a gente vai fazer a neutralização com uma mistura de pigmentos. Eu nunca trabalho com laranja puro, justamente para isso, para não causar mancha no lábio, para no longo prazo não ficar aquele tom super quente, sabe? Senão não vai ficar tão harmônico. Então, quais são as misturas, os pigmentos que eu utilizo? Vai ser o laranja como base, eu posso colocar uma gotinha ou outra do vermelho aquecido e também um rosinha claro, como esse daqui, que é o Cindy da Nuance, ou então o Magnolia, ou que é da Natural Pigmento, ou da RB a gente tem o Penelope e o Full Lips, que são pigmentos bons para você poder fazer misturas de neutralização. O rosinha claro, a gente sempre vai usar em uma quantidade mais baixa. Por quê? Pigmentos assim, ó, eles têm uma grande quantidade de dióxido de titânio, que é o pigmento branco, e pode causar mancha com facilidade no lábio. Então a gente sempre vai utilizar em uma porcentagem muito, muito baixa, uma gotinha ou outra. Realmente bem pouquinho, só para poder melhorar essa uniformização do tom do lábio, que ele é muito amarronzado ou muito arroxeado, um tom muito intenso, né? Então vai ser uma porcentagem bem baixa do branco. A gente vai focar mais no laranja e no vermelhinho. Então são tons só para quebrar o tom do laranja, para ele não ficar super intenso, é uma mistura em uma porcentagem mais baixa, mas ele vai ser a maior parte. Aqui exemplo de laranja, Pretty da Nuance ou o Hot da RB, que são os que eu utilizo. Aqui o Hot da RB. O Hot, ele é levemente mais clarinho do que o Pretty da Nuance. O Pretty, ele é mais intenso, ele é bem laranjão mesmo, sabe? Então são esses 4 tons. Vermelho, vermelho quente, laranja e rosinha claro. A gente consegue resultados incríveis de lábios, tá? Dá pra fazer vários clientes. Vou fazer aqui agora a degradação do pigmento. Uma coisa que perguntaram, que é sobre quando a cliente quer um tom mais nude. Não dá pra se trabalhar com tons clarinhos na microlabial, não fica bonito no longo prazo. Então, a gente até tem na RB, por exemplo, uns tons que realmente, de pigmento que realmente são nude, né? Se eu não me engano é o rosé, nude rosé, um tom assim, um nome assim da RB, vem até no kit start deles, o kit iniciante. Mas não fica bonito, não se entrega um resultado muito bonito com esses tons. É muito melhor você trabalhar com um vermelhinho ou um tom mais rosadinho nesses casos, tá? Que vai ficar muito mais bonito, vai realmente trazer rubor pro lábio, senão continuar aquele lábio com aspecto pálido, não fica legal. Micropigmentação não é só a intenção de deixar como se fosse um batom todo dia, porque a pessoa enjoa, se você usar o mesmo batom todo dia, você vai enjoar. Então por que fazer um procedimento que vai durar um ano com um tom pra ficar parecendo um batom? Não tem muito sentido, vai enjoar de todo jeito. No começo, quanto cobrar numa micro? Depende muito da sua região, depende muito, muito mesmo. Aqui no estúdio a minha micropigmentação labial é 450 com retoque, então vai variar muito de cada região do seu público também, a gente sempre tem essas variações. O melhor é fazer uma pesquisa de mercado para você saber a média, e você pode fazer uma promoção de lançamento com vagas limitadas, né, para você conseguir mais portfólio, coisas do tipo. Número de gotas da mistura vai depender do tom do lábio. Lábios que são muito arroxeados, eles são mais frios, então eu preciso de mais laranja e mais tom quente. Agora, se ele é mais amarronzado, ele é mais quente. Aí eu posso colocar um pouquinho mais do rosinha claro, porque o rosinha já vai ser um tom um pouco mais frio, né? E como o lábio é mais quente, aí eu consigo uniformizar melhor. Vai depender muito do tom do lábio, mas basicamente o laranja eu uso em média 5 gotinhas e aí eu coloco 2 ou 3 de outros pigmentos, dependendo do tom do lábio.
neutralizar lábios claros. Quando o tom do lábio é um amarronzado muito clarinho, você já pode fazer a neutralização adicionando cor com um tom de vermelho quente, como o Lotus da Nuance, o Sun da RB, que são vermelhos mais aquecidos. Ou você pode aquecer o vermelho que você tem também, para poder ir lá e neutralizar. Você já vai neutralizar e adicionar cor. A agulha de quantas pontas você usa para neutralizar? Eu faço microlabial com a agulha de 3 pontas, mas você pode fazer com de uma ponta também. Ela é mais precisa e você vai conseguir um resultado mais preciso. Se você está começando, isso é ótimo, tá? Mas o trabalho com a agulha de 3 pontas não é por nenhum segredo, algo específico, mudar a técnica. Não, é adaptação. Não me adaptei com a agulha de uma ponta, eu gosto do resultado de 3 pontas. Já fiz lábio com a agulha de 5 pontas, que era muito, muito, muito fininha. O resultado também ficou muito legal, porque os pixels ficaram bem pequenininhos, sabe? Ficou lindo o resultado, super aveludado. Então vai depender da sua adaptação mesmo com a agulha. Eu acho muito válido a gente comprar algumas agulhas diferentes e testar na pele sintética, testar no EVA para poder treinar. Isso vai fazer muita diferença. Você é de onde? Eu sou de Paracatu, Minas Gerais. Vermelhos que não puxam pro rosa. Foi meio rápido, eu falo muito rápido, né? Meu Deus. Vamos lá, vermelho que não puxa pro rosa. São vermelhos como o Red Velvet, o Blush, o Amaryllis. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que vai ficar melhor de mostrar. Red Velvet é um vermelho mais quente, ele não vai puxar tanto pro rosa. Amaryllis, da Natural Pigmento. Amaryllis. Acho que não vai dar pra ver, pra escrever, né? Ele escreve um pouquinho diferente. Mas é um vermelho puro, então ele não vai ficar rosado quando cicatriza, ele fica mais avermelhado, fica lindo o resultado. Depois eu vou postar nos stories alguns resultados e os pigmentos que eu usei, pra vocês poderem ver. O Blush da Gama também é vermelho puro. E o Junket da Nuance, que é um vermelho mais quente. Aqui, ó. Junket da Nuance, vermelhinho mais quente. Também fica ótimo. Agora, se você quer mais pro rosado, vai de Red Sand, que ele cicatriza rosa. Vai ficar lindo. A agulha de 3 pontas dá pra ver os pixels? Sim, a gente consegue ver os pixels. Pra ver os pixels é a implantação que você faz. E aí você consegue deixar um acabamento mais aveludado, mais delicado e mais bonito quando a implantação é feita de forma correta. Agora, a gente tem umas diferenças aí de implantação que às vezes o pixel aparece, mas não de uma forma bonita, porque provavelmente foi feita errada. Então tem isso também. Não consigo pigmentar os lábios das minhas clientes, porque será a implantação incorreta de pigmento. Ou é o esticamento da pele, ou o peso de mão, ou o movimento que você está fazendo de forma errada. Isso aí influencia no resultado. Os pigmentos da Gama eu ainda não testei. Ainda não testei. Comprei, deve ter chegando mês passado. Eu ainda não testei, mas eu vou testar eles em breve. Mas eu achei as cores muito bonitas, as cores são lindas. Eu já vi pessoas que utilizaram, já vi resultados. São pigmentos que têm alta carga pigmentária, os da Gama. Eles são realmente mais fortes, mas eu ainda não testei. Assim que eu testar, eu posto nos stories falando, tá? Sobre eles, o que eu achei e tudo mais. Vou fazer degradação dos pigmentos aqui, só um minuto. Ó, vou fazer a degradação deles de tons que eu mais utilizo, que são os 4 que eu mostrei, pra vocês verem o tom deles aqui na folha em branco, né? Que aí a gente consegue ver melhor, com mais detalhes. Só arrumar aqui a ring light pra ficar melhor. Pera aí, rapidão. Assim a gente consegue ver bem melhor o tom do pigmento. Vou pegar 4 tons de marcas variadas, porque assim não fica só a mesma, né? Vai ficar melhor de vocês visualizarem. Deixa eu só virar aqui essa câmera. Aqui. Ó a bagunça dos pigmentos aqui. Vamos lá. Mãe, segura a câmera aqui pra mim, por favor. Fiz 2 modelos e 15 dias depois saiu todo o pigmento. Acho que estou com a implantação errada. Peraí, deixa eu explicar isso daqui. Pode ser implantação errada sim, porque com 15 dias sumir pigmento realmente pode ser implantação. Às vezes ficou muito superficial, na hora que descamou saiu tudo. Às vezes gerou muito processo inflamatório e aí descamou em excesso e o pigmento foi todo embora. Depois da descamação, porque é do processo de cicatrização, na semana que a gente faz, é normal o lábio dar uma leve descamada, né? E aí depois dessa descamação, é normal o tom clarear um pouquinho.
porque ele vai estar instável, é do processo de fagocitose do organismo. Vai ter dia que vai estar mais claro, vai ter dia que vai estar mais escuro. Isso é normal, pode acontecer. Essas oscilações de tom. E aí depois de 1 a 2 semanas, esse tom vai estabilizando na pele e vai ficando melhor. Mas agora se sumir completamente, aí realmente foi um erro de implantação. Às vezes pode ser essa instabilidade da cicatrização, mas às vezes pode ser realmente erro de implantação. Durante o procedimento, meu pigmento vaza muito da agulha e fica no lábio. A altura da agulha é o erro, tá? Às vezes a gente tem que trabalhar com a agulha um pouquinho mais alta para conseguir ver melhor os pixels chegando. Essa live é sobre BB Lips, essa live é sobre os pigmentos que eu utilizo para poder fazer Natural Lips, minha técnica de micropigmentação labial. Segura aqui assim pra mim. Aqui. Vamos lá. Inclusive, quando vocês forem fazer essa degradação do pigmento, é interessante molhar o cotonete, ó, porque aí fica bem melhor, tá? De deslizar ele no papel. Vamos lá, primeiro um vermelho. Vou utilizar aqui o Red Velvet, que é um tom que eu gosto bastante. Ó, Red Velvet da RB. Aqui o CI, tá vendo? Na câmera traseira dá pra mostrar melhor. CI, aí tem uns números aqui que são da tabela do pigmento. O Red Velvet é um vermelho maravilhoso que eu adoro. Tá vendo que ele degrada pro vermelho? Ó, ele vai clareando e continua vermelho. Ele não fica mais rosado. Os lábios ficam lindos com esse pigmento. O resultado fica incrível. Para lábios arroxados, quais pigmentos da Nuance você usa e quantas gotas? Ó, anota aí da Nuance. É o Pretty, o Cindy e Lotus. São as 3 cores que eu utilizo. Agora a quantidade de cada um vai variar de acordo com o tom do lábio. Esse aqui é o vermelho. Vou pegar um vermelho quente, o Lotus da Nuance. Que ele é um vermelho bem aquecido, ó. Lotus da Nuance. A técnica de BB Lips seria micropigmentação labial ou hidrogloss com cor? Se for, independente dá pra usar, porque usa pigmento de microlabial também. Vermelho da Electric eu nunca usei. Nunca testei. Esse aqui, vermelho quente, é o Lotus da Nuance. Olha a diferença, tanto que ele é um pigmento mais laranja. Olha só. Ele é bem mais alaranjado que o Red Velvet. Red Velvet é um vermelho fechadinho mesmo, tá vendo? Agora aqui a gente tem um vermelho bem mais quente, bem mais laranjado, porque a carga pigmentária de laranja dele é maior. E onde que eu consigo saber disso? Olhando o CI do pigmento. Esse daqui é perfeito para fazer neutralização com adição de cor ou até mesmo para fazer misturas de neutralização. Olha o tanto que ele é mais aquecido. Vamos pro próximo, laranja. Eu vou colocar aqui o Hot da Nuance. Laranjinha básico que a gente tem, que muita gente usa, né? Super coringa. Aí, é laranja puro. Como que eu passo isso aqui puro no lábio? Não dá. É muito intenso, vai ficar muito esquisito cicatrizado no longo prazo. Então é muito melhor você fazer realmente uma mistura para esse pigmento aqui dar uma quebrada no laranja. Aí você pode usar um vermelhinho mais quente, um rosinha claro, assim você consegue quebrar um pouco esse tom estonteante aqui para no longo prazo o lábio continuar bonito. Rosinha claro, o Cindy da Nuance, mas você pode utilizar também o Penelope da RB, o Full Lips da RB. Tem o Magnolia da Natural Pigmento. Aí, é um rosinha bem clarinho também, um pigmento que não dá pra usar puro, porque tem muito branco na composição, muito dióxido de titânio. Então pode ser que manche o lábio. Ou oxide, né? Fica um tom oxidado, vai ficar esquisito no longo prazo também. A gente não pode pensar só, obrigada, no resultado imediato do procedimento, tem que pensar no longo prazo também. Esses tons aqui são os mais coringas, se quiser tirar um print aí, ó. Vermelho, vermelho quente, laranja, rosinha claro. 4 tons super coringas pra você trabalhar com microlabial. A gente já consegue resultados incríveis, dá pra trabalhar com muitos lábios com esses tons aqui, viu? Eles são perfeitos. Bom, é isso. Sobre pigmentos, a diferença entre eles, como que a gente identifica, sobre o CI e também sobre serem mais quentes, alguns mais frios, tons mais coringas. Esse é o básico sobre pigmentos, é a base de tudo. E com essa base, a gente consegue facilitar muito a escolha de pigmento na hora de fazer um procedimento. Vou repetir as marcas: Nuance, RB, Natural Pigmento e Gama. Vou postar nos stories depois, eu vou deixar a live salva por 24 horas também. O que fazer na hora de dar
for fazer na hora das misturas, pode misturar marcas? Pode. Não tem problema não. O espessante é o mesmo entre as marcas, então não tem problema você misturar. Mas eu não vou colocar, sei lá, 3, 4 marcas no batoque, né? Eu coloco uma ou duas. Não é uma mistura tão grande assim, mas não tem problema fazer mistura de marcas, tá? Lábios, esse é o caso de lábios. A gente trabalha com uma linha toda orgânica, tons vibrantes e com base de vermelho. Pigmento de lábios, praticamente todos, a base deles é um tom de vermelho. Agora, sobrancelhas é diferente, a gente precisa ter mais cuidado, porque daí tem a questão da sobrancelha ficar avermelhada, alaranjada, a base vai ser diferente entre cada marca, né? Então não é legal misturar. Agora, para lábios não tem problema, porque é tudo orgânico e tudo com base o vermelho, que é o tom principal para microlabial. Agora, pigmento de sobrancelha já não é legal misturar, tá? Mais alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Deu pra entender direitinho o conteúdo? É isso, a base de pigmentos que a gente precisa entender e precisa dominar pra poder conseguir bons resultados. Realmente, isso daqui é o básico. Repete pra mim a marca do degradê. Deve ser disso daqui, ó, peraí. Vamos lá. Aqui esse vermelho é o Red Velvet da RB Colors. Esse vermelho quente é o Lotus da Nuance. Esse daqui é o Hot da RB. E esse aqui é o Cindy da Nuance. Red Velvet, Lotus, Hot e Cindy. É isso. Esse aqui é o Red Velvet da RB. Diluente, eu não utilizo diluente, eu só uso pigmento puro. No kit Start da Nuance veio diluente, mas eu nunca cheguei a utilizar. As pessoas gostam muito de utilizar diluente pra fazer microlabial em lábio masculino, né? Porque daí o tom vai ficar realmente bem suave, bem sutil. Mas eu não utilizo, não. E falam também que o diluente, como ele é mais líquido, o pigmento desce melhor no lábio, a pele adere melhor. Mas eu não acho que vai fazer tanta diferença assim, não, porque os pigmentos de microlabial já têm uma textura bem legal. É isso, então. Vou finalizar aqui com vocês. Vou deixar a live salva por 24 horas. Qualquer dúvida vocês colocam lá nos comentários que eu respondo todos eles também, viu? E pode mandar no direct também. Vou fazer uma sequência de stories mostrando melhor esses pigmentos aqui pra vocês, pra ficar tudo bem nítido, bem descomplicado. Bom, muito obrigada pela presença de todas vocês. E um beijo. Vamos agora pro almoço, que daqui a pouco tem mais atendimento aqui no estúdio também.